Olá pessoal do Mundo da Bola, tudo bem? Prazer imenso estar aqui mais uma vez para falarmos sobre futebol. E, passando pelo vídeo, se gostar do conteúdo, dos comentários, faça ser um inscrito, uma inscrita, conto com o apoio de todos. E agradeço desde já aqueles que se inscreveram em meu canal. Pessoal, o Mundial se desenrolando, o Flamengo venceu bem o Chelsea, repercutiu mundialmente, mas ainda há aquela velha desculpa. Os europeus não estão ligando para o Mundial porque é o fim da temporada. Pois é, em 2000 não era fim da temporada europeia. Foi em janeiro, né? É época de Real Madrid estar jogando, do Manchester United estar jogando. E sabe o que disseram na época? Que os jogadores do United, iam para a praia tomar água de coco, tomar um solzinho, Paul Scholes e companhia, e não estavam dando importância. Eles dão importância para quê? Dão importância para as competições deles, que entre eles não tem essa competitividade que tem aqui de um time querer vencer, por exemplo, a qualquer preço. Aqui, o futebol é ainda em busca de vitória. Tem gente que reclama do nosso estilo de jogo, mas lá na Europa, e quem fala aqui é quem assiste aos jogos. Se o time perde, não tem uma certa comoção de tristeza. Não, saem de campo os jogadores com o dever cumprido, que foi fazer o seu trabalho. Se deu certo ou não, é outra coisa. Ganhando ou perdendo, saem do campo os jogadores da mesma forma, sem aquela vibração. Agora, que nós temos aqui. Agora, vamos preocupar com isso? Vamos mudar o nosso estilo, porque eles são assim, meio que blasé, meio que snobs. Uma coisa interessante foi dita na mídia inglesa ontem, depois do jogo de Flamengo e Chelsea, pelo Rob Mikel, aquele antigo meio-campista do Chelsea. Ele disse: esse negócio de falar que é férias, isso é balela. Férias tira depois. Essa competição é importante, é muito grande para ficar com essa ladainha de que é férias. É daqui 4 anos uma outra, é o nome do Chelsea que está em jogo. Tem que ir jogar, querer ganhar, querer jogar. Férias tira depois. O Rob Mikel disse isso aí. Eu acho que ele até xingou, porque ao final da sua fala, a apresentadora pediu desculpas por algum tipo de linguagem utilizada ali no programa. Então, esse negócio de se agarrar nesse discurso de que estão em férias é um mecanismo atenuante para possível derrocada. Voltando aí à nossa mídia, vi alguns colegas falando sobre calendário. Cara, calendário. A pessoa toda engomadinha de terno, o problema do Brasil é o calendário. É a mesma coisa da pessoa falar assim: eu sou contra o bullying. Alguém vai falar que é a favor. Então, você é contra o bullying, certo? Agora, quais medidas contra o bullying você está tomando? Quando a pessoa diz, por exemplo, que gosta de apelidos no futebol, essa pessoa está dizendo o seguinte: o futebol é uma coisa à parte da sociedade e que vale colocar apelidos nos outros. Mas e a violência? Quando é violência, a mesma pessoa vai dizer: olha, o futebol não é uma entidade à parte da sociedade. Os crimes cometidos por torcedores, por exemplo, brigas e tal, esses crimes têm que ser julgados pela justiça comum e ser tratados como crimes não do futebol, mas da sociedade mesmo. Então, não é um elemento à parte da sociedade. Não é um segmento que cabe qualquer coisa e na sociedade, de modo geral, não vai caber. Tem que ter o mesmo tratamento. Então, não pode violência, não pode briga, não pode bullying.
Não pode. Apelido. Então, alguém tem apelido? Se a pessoa aceitou o apelido. Agora, eu não posso ficar incentivando a criação de apelidos. Porque mesmo no futebol, quem jogou futebol sabe disso, os apelidos surgem de alguma coisa de um lado pejorativo. Então, se a pessoa vê algum traço físico, de cor, de fisionomia, a pessoa acaba colocando apelido na outra. E geralmente quem coloca apelido são pessoas tidas como belas esteticamente ou que está sempre do lado do mais forte. Sempre assim do lado do mais forte. Então, voltando ao calendário, é muito simplório falar que o problema é calendário. Então, vamos lá. Qual a mudança que quer? Ou quais mudanças? Que nós espelhamos nosso calendário no calendário europeu? Então, eles é que estão certos. Por que eles não mudam? Então, coloca o calendário lá do começo do ano até o final do ano. Nós que temos que mudar. Agora, jogadores reclamam disso? Também não. Técnicos reclamam que nós temos o começo do calendário em final de janeiro e terminando no começo de dezembro? Também não. Quem reclama? Os sonhadores que nunca chutaram bola. Ai, o nosso calendário... O problema do nosso calendário é jogo demais. Então tira os estaduais. Pronto. Mas há uma discussão já para diminuir datas dos estaduais. Todavia, quero salientar que, com o desinteresse da Globo pelos estaduais, não há mais a exigência que os times joguem, por exemplo, com os titulares o tempo todo. Então, tem muito time grande aí, tendo 63 jogos, 65 jogos no ano, mas com titulares mesmo, jogam 40 jogos. Poupa na Copa do Brasil, poupa no Brasileirão, poupa em jogos da Libertadores que não tem mais interesse. Eu estou falando dos times que têm muitas competições. Então, esse também é um lado que precisa ser discutido. Os times grandes não têm os jogadores esse tanto de jogo. Agora, e para a direção do clube? 65 jogos é um número interessante? Óbvio que é. Se o time faz 65 jogos, está entrando grana. E é isso que move o futebol. 65 jogos em 365 dias, aceitável. É um número aceitável. Então, há muita balela quanto ao calendário. A ponte, há anos eu falo sobre isso. Se a pessoa fala que o calendário está ruim, aponte saídas. Não. E o pior é se falar bem assim, vamos acabar com os estaduais. Mas os estaduais não podem não pode mexer no estado dos estaduais, porque é uma tradição, as grandes rivalidades nasceram nos estaduais. Não interessa mais, as rivalidades agora, elas são interestaduais, os times são gigantes. Olha, o Inter, a rivalidade com o Flamengo, toda hora está falando de Inter, Flamengo, Grêmio, Flamengo e Atlético, Palmeiras e Atlético, Flamengo e Palmeiras. Então tem muita rivalidade. Obviamente, dos grandes, tem uns que nem dentro do próprio estádio, e do estádio também, né? Porque jogando mal, dentro do próprio estado não está tendo rivalidade mais. Perdeu-se por falta de competência, por times constantemente fracos. Então, alguns vão ficando pelo caminho mesmo. Agora, há como diminuir o número de jogos, só que eu vou salientar que, mesmo acabando os estaduais, os times europeus jogam menos. Eles fazem, em média, 45, 55 jogos por ano. Porque, geralmente, 38 jogos é da Liga, 38. Aí tem as Copas. Os times que avançam vão fazendo ali. A partir de 38 pode ser qualquer número, 40. 40 não vai ser, né? Porque numa Copa, por exemplo, se for da primeira fase da continental, por exemplo, da Europa, vão jogar pelo menos mais 6. Então seriam 44. E as Copas Nacionais? Então já pode subir para 48 só aí. E se avançar? Vai para 50 e poucos jogos tranquilamente. Então, nós temos que ter bastante maturidade para encarar isso. Só que esses times que fazem
50 e poucos jogos, dos 55 jogos, uns 35 são com o time titulares. Eles poupam em Copa, jogam com o time B, com o time C. E lá é normal. E a torcida não tem a cobrança que tem aqui. A torcida não vai para cima. Tem que escalar. Não, porque o futebol na Europa é encarado de forma pragmática, como prestadores de serviço, e agrada ao público, o público da Europa, da Ásia, agrada a alguns brasileiros que bajulam os europeus, mas, volto a dizer, como um telespectador assíduo de futebol internacional desde a década de 80, não vejo tudo isso, vejo muita desculpa, vejo muito sofisma, muita elegância na forma de lidar com esse trabalho, com esse mercado de trabalho que é ser jogador de futebol, ser técnico de futebol. Os jogadores não mostram muitas das vezes a garra que se tem na América do Sul, porque lá ninguém vai ser mandado embora numa temporada só. Tem jogador lá que apostam nele o tempo todo. Ele fica 2 anos num time, 2 anos no outro, 3 anos no outro. Aí lá pelo 10º ano de carreira, esse jogador acho que não tem condição não. Aí ele arruma um emprego ainda, vai para a Major League Soccer, vai para o mundo árabe, vai para o Oriente, vai para a Ásia. É isso aí. Então, pessoal, espero que tenha delineado acerca do que se vem delineado bem, né? Acerca do que se vem debatendo sobre calendário, sobre a atitude dos europeus de não ligarem para o Mundial com a devida atenção que deveria ter, mas vamos lá, nós brasileiros estamos fazendo o nosso papel. Fiquei triste com a derrota do Boca no finalzinho. Boca merecia pelo menos segurar o empate contra o Bayern, mas fez uma boa partida também. Até a próxima!